A segunda questão relaciona-se com este governo diminuiu de facto o quadro de ministérios. Temos ministérios que estão compactados, mas alargou de forma assustadora o quadro de assessores. E num momento em que se pedem tantos sacrifícios aos portugueses, no momento em que a corda está praticamente esticada, em que se começam a pôr problemas até de coesão social na sociedade portuguesa e de alguma insegurança e intranquilidade e de alguma ingovernabilidade que pode existir e que põe em causa a legitimação do poder democrático, como é que é possível isto a ser verdade? Nem dá para acreditar. Eu estive a fazer uma pesquisa por todos os ministérios e o quadro de assessores com um cargo que aparece dito especialista. Não conheço o que é isto, cargo especialista. Em todos os ministérios, jovens, dos 25, 26 anos, 20, 27 anos, 23, 24, 25 e 26, especialistas. Doutor, especialistas no carreirismo político. Não, mas o mais grave é isto. É que estamos a falar de vencimentos brutos de pessoas, muitas delas provavelmente acabadas de sair da faculdade, das universidades. Estamos a falar de vencimentos brutos, é certo, mas na ordem dos 5.183 euros, 5.060, não há nenhum destes assessores que tem um vencimento bruto inferior a 4.000, 5.000, há outros que vão por 6.000 e tal de vencimento bruto. Quando se pedem aos portugueses tantos sacrifícios e quando as pessoas nem sequer ainda demonstraram na sua atividade esse quadro de experiência para terem o tal título de outros especialistas, ganhar este tipo de vencimentos, de facto, isto é um atentado a tudo o que há de mais nobre no exercício da função pública. Mas com o subsídio de férias e de Natal. Exatamente, com o subsídio de férias e de Natal. E, designadamente, curiosamente, nos ministérios onde foram compactados ministérios gigantescos, o da Economia e o da Agricultura, o quadro de assessores é uma coisa absolutamente assustadora. Com vencimentos desta ordem, isto é absolutamente inacreditável. Quando se pedem estes sacrifícios, quando se tiram salários às pessoas, quando se tiram o subsídio de férias, quando se tira o subsídio de Natal. Ou seja, o Governo diminuiu do ponto de vista digamos, do cargo de Ministro, mas aumentou de forma exponencial o quadro de assessores e outros de especialistas com tão poucos anos do exercício da profissão, com vencimentos que eu considero que não são adequados à tal experiência que deveriam ter e que não têm. E muitas vezes saem muitas coisas erradas das decisões governamentais, porque muitas delas são feitas por estes assessores ditos de especialistas que não têm qualquer experiência no mundo jurídico e no mundo da feitura das leis. A outra questão que tem que ver também com os salários, por exemplo, da função pública, só para dizer às pessoas que, de facto, os salários reais, por exemplo, dos funcionários públicos já sofreram, desde 2005, uma quebra média acumulada de 27%. Significa que, isto é importante, porque a função pública tem sido vergastada permanentemente, digamos, por estas medidas da crise, que a manter-se esta pretensão do Governo de aumentar para 18% os descontos dos trabalhadores para a Segurança Social e Caixa de Aposentações, em 2013, a perda média acumulada nos ordenados ascende a 34%. Uma situação completamente insustentável. Entre 2005 a 2012, a quebra acumulada dos salários reais dos trabalhadores da administração pública foi entre 7,8% para os vencimentos mais baixos e de 32% para os mais altos. Só para ter isto, uma quebra acumulada de 27%, por exemplo, para falarmos de números para as pessoas verem, um salário de 1.000 euros em 2005 vale hoje menos 730 euros. E a confirmar-se o aumento dos descontos para a Segurança Social e para a Caixa Geral de Aposentações, em 2013, esse valor real desse ordenado cairá para 660 euros. Ou seja, é a destruição completa da classe média, que muita dela faz parte da função pública. Estes eram os meus minutos. Moita Flores. Eu trago coisas muito do mundo da justiça.
Uma delas, vou começar pelo... Esta também é da justiça. Bom, isso é da profunda injustiça. Ouça. Não, mas é da justiça no sentido lato do termo. Isso é uma coisa que, como você sabe, o último cargo, o último patamar de promoção no âmbito da função pública é assessor principal. Para se chegar lá, um homem tem que ter uma carreira de 30, 40 anos, não é? De 30, 40 anos. E não são salários destes. Não é? Claro que não são. Portanto, das duas uma, em nome de alguma justiça e dignidade humana, de dignidade, chamem estes cavalheiros, estes putos de 24, 25 anos estão aí, chamem-lhe outra coisa qualquer. Mas nem insultem aqueles que fizeram carreiras na função pública e carreiras dedicadas até chegar aos seus patamares superiores com o mesmo título destes rapazes e estas raparigas que vieram das universidades de verão e que vêm automaticamente para estes lugares. Porque miúdos de 24, 25 anos... A ganhar 4 ou 5 mil euros por mês logo. Isto é um insulto. Isto é um insulto, de facto. E no insulto há a dignidade do lugar de assessor. Porque os assessores de carreira... Mas há uns que são com o cargo de assessores, é um insulto ao país. Só com o cargo de especialistas. É um insulto ao país, Os assessores de carreira são homens e mulheres com vidas inteiras dedicadas à causa pública. Chega-se a assessor com 50 anos, com 45 anos... E é preciso fazer provas. E trabalhar e ser promovido e por aí fora. Bom, mas portanto, isso não está no foro da justiça, está no foro da prostituição, é o que isto se chama. Isto é prostituir os princípios da justiça e da equidade. Portanto, isto é um problema sério. Não vamos falar mais nisso. Não, vamos falar.